Olá, meu povo direito do trabalho, como estão vocês? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Espero que você já esteja inscrito no canal. Se não estiver, peço para se inscrever e compartilhar o conteúdo com quem você acha que pode aproveitar. Além daqui, estamos também no podcast Drops de Direito do Trabalho, nas plataformas de podcast, e estamos também no @evoluir Direito do Trabalho e no site www.evoluindodireitodotrabalho.com. Como vocês sabem, quem já está mais acostumado aqui com o canal, o objetivo principal no canal é de compartilhar comentários e análises de decisões de tribunais superiores em matéria de direito do trabalho. Mas hoje o tema é um pouco diferente por uma demanda a partir da enquete que eu fiz no Instagram, e a gente, com o fim, com a não aprovação do projeto de conversão da medida provisória 1045, surgiu a necessidade, eu perguntei lá se o pessoal achava que era necessário, e as pessoas apontaram interesse em ouvir sobre as consequências, então, do fim da MP. Vejam, a gente tinha um projeto, né, de conversão. Esse projeto não passou, ele passou na Câmara, depois não passou no Senado. Nós sabemos os motivos pelos quais ele não podia ser aprovado, ele tinha uma série de inconstitucionalidades e, na parte formal de medida provisória, não havia justificativa para a inclusão de tantos artigos não relacionados ao tema principal da medida provisória. Havia alterações legislativas também, que eram totalmente impertinentes à questão. Ou seja, não vou nem entrar no aspecto de mérito da gente falar de alguma coisa sobre opinião, sobre de fundo da matéria, né? Então, sem entrar neste mérito especificamente, o que nós temos que saber é que, com essa ocorrência, ou a ausência dessa ocorrência da conversão, o fato é que a medida provisória 1045 teve o mesmo destino da medida provisória, por exemplo, 927 do ano passado, que é o fim da sua vigência. E com o fim da sua vigência, também, gente, o fim da sua eficácia. Então, vejam, quando a gente estuda lá atrás, né? Tão legal isso, a gente estuda isso e a gente estuda aquela coisa de existência, validade, vigência, eficácia. Então, a vigência é a existência com caráter normativo no mundo jurídico. Então, a lei vigente, a lei que está em vigor, ou seja, aquela lei que é obrigatória, né? Obrigatório o seu cumprimento. Então, a vigência tem a ver com a existência no plano de validade, ou seja, uma existência válida. Então, a que for inconstitucional terá problemas, mas naquele primeiro momento a gente avalia o quê? Se ela preencheu todo o processo legiferante, chegou até a aprovação no Congresso, então teve a sanção presidencial, se não teve, depois se houve derrubada de veto e fim, enfim, mas ela passa a ter vigência, ou seja, ela se torna obrigatória no ordenamento jurídico. A partir do momento que ela se torna obrigatória, a gente diz que ela está apta a produzir efeitos, isso significa que ela pode ter eficácia. Então, o normal é que as leis vigentes é que produzam efeitos, é que tenham eficácia. Por isso que a gente conversa sobre questões relacionadas à retroatividade e retroatividade. Então, a lei nova não pode atingir fatos pretéritos, seria você dar uma eficácia, ou seja, dar efeitos a uma lei de agora para fatos que já aconteceram. A outra atividade é você dar efeitos à lei que já foi revogada a fatos futuros. Então, existe isso, a gente trata em direito coletivo, né? A atual proibição da ultratividade das normas coletivas, além do seu prazo de vigência. Então, a presunção normal é de que aquilo que está vigente produz efeitos. Em alguns casos não produz, tem vezes que não pega, né? Mas isso não tem nada a ver com vigência, tem a ver com eficácia, com produção de efeitos. Isso cai bastante em concurso. Quando eu fiz a enquete lá no Instagram, a maioria das pessoas pediu para que fosse feito um vídeo, por isso que eu trouxe para cá para o YouTube, mas provavelmente depois eu vou reproduzir isso no podcast também, para quem prefere a outra via de comunicação, até porque aqui é só a única coisa que tem a mais é a minha imagem, gente. Então, assim, é porque eu sei que as pessoas preferem, e para mim, eu fico muito feliz, porque cada vez que alguém prefere um vídeo, significa que vocês estão comigo aqui no canal do YouTube. Isso para mim é muito importante. Então, quando vocês curtem, quando vocês comentam, vocês estão mostrando para o YouTube que o meu conteúdo é relevante. Isso me alegra demais, porque aqui a gente fala de direito do trabalho, né? Então, não é sempre que um conteúdo desse pode atingir um número expressivo de pessoas. Então, vamos ver o seguinte, gente, eu não vou me alongar muito nesse tema,
no podcast, quando eu falei do fim da MP 927, de uma certa forma já falei sobre isso. Agora a situação é parecida, mas em relação a outro tema, né? Porque a MP 927 foi reproduzida pela MP 1046, que também não foi convertida em lei. Mas a gente já sabia mais ou menos o que podia acontecer e não foram tão utilizadas as medidas da MP 1046, porque elas já tinham sido utilizadas ano passado, como, por exemplo, antecipação de férias. O máximo que se falou foi teletrabalho. Então, se depois for o caso, a gente faz um vídeo em relação à questão relacionada ao teletrabalho, especificamente, e outras questões mais específicas da MP 1046 que possam ter efeitos na eficácia, ou seja, efeitos na produção de efeitos. O que se pode fazer para ainda se dar algum efeito àquilo da MP que não tem mais vigência entre nós? Se hoje eu perceber que a gente está avançando muito aqui, eu também não vou esgotar o tema, se a gente perceber que está andando, que eu estou falando muito, que é uma coisa que eu vou percebendo, e aí eu vou cortando de mim mesma, né? Mas se a gente perceber que está avançando muito, eu deixo para fazer mais um vídeo, porque eu não quero cansá-los com um vídeo longo, acho que é chato para quem está assistindo, então, enfim. Bom, vejam, a MP 1045, gente, ela é de 27 de abril de 2021, e aí vamos considerar a publicação dela em 28 de abril de 2021, e com isso 120 dias, ou seja, 60 mais 60, então a medida provisória, ela vale por 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60, tem sido a praxe desde o ano passado essa prorrogação por mais 60, né? É o período para então se verificar a possibilidade de conversão em lei, efetivamente e tal, e com isso dar uma vigência que deixa de ser temporária para ser definitiva. E a vigência definitiva, como a gente aprende, é até que outra lei revogue, né? Então ela fica até que outra a revogue, dizendo o contrário ou dizendo expressamente que a revogue e nada mais. Isso eventualmente pode também acontecer. Só que a diferença aqui, gente, da medida provisória 1045 para a MP 936 do ano passado, porque a MP 1045, ela é para reproduzir as medidas da MP 936 do ano passado, que foi, do dia 1º de abril, aquele dia emblemático, que foi convertida na Lei 14.020. Então, na verdade, o que eu acho que a gente realmente tem que pensar é em como compatibilizar o fim da MP 1045 com a Lei 14.020, porque a Lei 14.020 não foi revogada. Ela até podia ter uma vigência concomitante com a MP 1045, e naquilo que ela fosse contrária à MP 1045, ia valer MP 1045, por quê? Porque medida provisória, ela tem o status de lei ordinária, e aí, por ser mais nova, prevaleceria, não revogaria a Lei 14.020, exatamente, mas prevaleceria. Só que, então, assim, a gente tem alguns poucos dispositivos da Lei 14.020 que a gente tem dúvidas sobre a sua aplicabilidade nos tempos atuais. Então, claro, gente, a Lei 14.020 falava de suspensão do contrato e de redução de jornada de salário. Então, por que precisou de uma MP? Eu já falei sobre isso no podcast também. Precisou de uma MP porque a suspensão e a redução traziam um gasto público, e o gasto público precisa entrar no orçamento. Então, não estava para o orçamento de 2021, não adiantava o governo prorrogar a possibilidade de suspensão e de redução, como a própria lei fazia essa previsão, permitia que isso acontecesse, se não houvesse dinheiro para quê? Para ter o nosso auxílio, não, o benefício emergencial, que é pago pelo governo federal. Então, para isso, precisava entrar no orçamento. Então, por isso foi necessária uma nova medida provisória. E aí, essa medida provisória, ela não é exatamente como a MP 936, porque ela tem prazos específicos anotados. Ela não faz referência só à sua própria vigência. Ela faz referência a prazos específicos. Isso é uma coisa que eu vim falando já faz tempo, tem que observar os prazos que as MPs fazem referência, tá? Então, a MP 1045, ela tem como objetivo instituir um novo programa emergencial de manutenção do emprego e renda e dispor sobre as medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19. Por que tem que ser assim agora? Porque o decreto de calamidade pública acabou e não veio outro. Então, a gente está vinculado a esse estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Então, enquanto a Organização Mundial da Saúde considerar assim, estamos na mesma situação. E aí, a primeira parte dessa MP era da instituição do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda.
E o artigo 2º, ele começa com o prazo, que fica instituído o novo programa pelo prazo de 120 dias, contado da data da publicação da medida provisória. Então, vejam, gente, não estava previsto, na própria MP, não estava previsto o prazo de vigência da MP. Estava previsto direto 120 dias. Eu achei, na verdade, ótimo, vocês querem saber, porque no ano passado ficava aquela coisa, vale durante a MP, e se ela não for renovada, e se ela não for renovada, e tem que esperar. Assim, a gente inclusive já entende que ela ia ser renovada, né? Que o prazo ia ser prorrogado por mais 60 dias, como de fato foi, sem precisar mexer muito no seu texto, porque a própria MP já dizia 120 dias. Se ela não tivesse sido prorrogada, aí não valia, né, gente? Óbvio, isso é partindo da premissa de que a própria MP vai vigorar pelo prazo de 120 dias. E o que é interessante, a gente sempre falou sobre isso, é que era 120 dias contados da MP, e aí com isso, praticamente nenhuma suspensão, nenhuma redução ia ser realmente de 120 dias. Porque a MP entrou em vigor no dia 28. Se a pessoa não fosse muito rápida, né, para começar no próprio dia 28, ela já saía de 119 dias, né, a empresa, não saía de 120, porque para sair de 120 tinha que ser exatamente no dia 28 de abril. E esses 120 dias do dia 28 de abril, que é a publicação, terminaram no dia 26 de agosto. Então, gente, as medidas puderam ser tomadas de 28 de abril a 26 de agosto. A partir do dia 27 de agosto, porque não houve a aprovação do projeto de conversão, até enquanto estava para ser votado, que isso é uma coisa bem louca, né, do direito intertemporal, enquanto estava lá para ser votado, a gente ficava naquela, bom, talvez passe, então a gente segura. Mas, na verdade, gente, no mundo jurídico, a gente já não tinha essa segurança para utilizar essas medidas. Então, quem utilizou, arriscou. E quem utilizou a partir do dia 27 de agosto está irregular. Porque não, exatamente nos termos da MP, não tem como utilizar as medidas. Quer dizer, então, que não tem outra coisa que se possa fazer? Tem, existem outras medidas que podem ser tomadas. Os advogados trabalhistas são criativos e buscam soluções dentro da legislação vigente, mas não da MP. Então, no dia 27 de agosto, todo mundo bonito tinha que voltar a trabalhar, se tivesse um contrato suspenso, e tinha que voltar a ter a sua jornada normal, se tivesse feito a redução com base na MP. E eu digo 27 de agosto, partindo da premissa que todo mundo usou até os últimos dias, até o máximo possível, né? Então, a gente tinha como objetivo preservar emprego e renda, que não significa manter na sua integralidade, como vocês sabem, garantir continuidade das atividades e reduzir impacto social decorrente da emergência de saúde pública. E aí as medidas que tínhamos eram o pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional de jornada e, consequentemente, de salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. E aí, vocês, né, eu não vou aqui passar pela MP, gente, porque eu fiz muitos episódios no podcast sobre MP propriamente dito. Então, o que eu quero passar aqui para compreender o que significa o fim, é que benefício emergencial não é mais pago. Então, gente, não existe mais pagamento pelo governo do benefício emergencial em caso de redução e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, não tem como reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário? Tem. A Constituição prevê. A Constituição permite. Eu nem me agrada dizer isso para não ficar dando ideia, porque eu acho horrível, mas em tempos atuais em que muitas vezes é melhor manter o vínculo, ainda que por um tempo, um tanto precário, por um tempo, não como medida, não como política, não como uma ideia que seja definitiva, temporariamente, seja mantido um vínculo com alguma precariedade, para que ele seja mantido. Então, com alguma precariedade em alguns aspectos do contrato, para que ele se preserve e depois ele volte à normalidade. Até uma das ideias do projeto de conversão era justamente que isso pudesse começar a ser feito de vez em quando. Deu problema no setor, faz a redução de jornada de salário, faz a suspensão dos contratos, como se só empresa pagasse boleto e trabalhador não tivesse boleto para pagar, né? Então, essa ideia de preservação do emprego acima, e isso permite você passar por cima de toda a segurança, de todos os direitos, não. Mas, neste momento em que continuamos ainda com algumas dificuldades, muitas dependendo do setor, talvez possa sim a empresa se utilizar de uma medida para reduzir jornada e salário. Vejam,
Não há mais como, porque a MP ela dava uma presunção de que a empresa estava passando trabalho, de que ela não tinha receita suficiente, por isso ela ia fazer a suspensão ou a redução, ou porque ela não podia funcionar na sua integralidade, dependendo do tipo de atividade, que era presencial. E aí, por isso, algumas pessoas, para poder alternar os turnos de trabalho, não podia ter o número de todas as pessoas prestando serviço, nem todo mundo podia, nem precisaria trabalhar presencialmente, por exemplo, por isso que foram para o telepresencial, mas a ideia aqui era que a empresa estivesse passando por uma situação decorrente da situação de emergência de Covid, que fizesse com que ela tivesse menos receita, menos arrecadação. E por ter essa menor arrecadação, menor receita, ela precisa reduzir custo. E por isso a suspensão. A partir do momento que não tem mais MP, mas a MP não precisava que ninguém, não exigia que ninguém provasse isso, era uma presunção, fim, e também ninguém ia atrás. Agora, gente, a situação é diferente. Então, não há mais como se presumir que a situação continua assim para utilizar desse tipo de mecanismo. E o único mecanismo possível para a redução de jornada de salário é o instrumento coletivo. Se vocês conhecem a nossa obra, fico muito feliz, mas se não conhecem, estou aqui com ela, com a nossa reforma trabalhista, comentada por juízes do trabalho artigo por artigo. Aqui a gente faz o comentário, né, dos artigos, e não por acaso eu estou falando do 611A, que é o artigo que eu faço comentário, eu sou dessas, e a gente tem uma previsão aqui no artigo 611A, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: se for pactuada a cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, aqui a gente tem 3 informações fundamentais. Primeiro, que o parágrafo 3º ele é baseado no artigo 7º da Constituição, que permite a redução salarial, então é direito do trabalhador a irredutibilidade do salário, salvo acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, é baseado nesse artigo 7º que nós temos o parágrafo 3º, de modo que o parágrafo 3º do 611A se refere àquilo que pode ser negociado e prevalecerá sobre o legislado. Negociado como? Coletivamente, salvo aquela história do hipersuficiente, do parágrafo único do 444, mas não é o nosso caso aqui agora, tá? Não é esse o objetivo. Então, temos que ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Considero eu, pessoalmente, que o acordo coletivo é mais adequado porque as situações não são idênticas para todas as empresas, ainda que se trate do mesmo setor econômico, né? Então, o acordo coletivo é aquele celebrado entre a empresa e o sindicato de trabalhadores, e a convenção coletiva, sindicato patronal, sindicato de trabalhadores. Então, mas pode ser um grupo de trabalhadores numa comissão? Não. Pode ser uma turma de gente que se juntou e fez uma associação? Não. Não, o instrumento normativo previsto no 611A é específico para acordo coletivo e convenção coletiva, cujos conceitos também estão na CLT, e são esses. Os nossos instrumentos coletivos são acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Então, tanto que o 611A começa assim: a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência. Então, não pode fazer comissão. Quando pode fazer comissão, a lei prevê, como no caso de participação de lucros e resultados, tá? Em lucros e resultados. Não é o caso aqui. Então, aqui precisa de um acordo convenção. Então, sim, tem que sentar para negociar com o sindicato para poder fazer essa redução, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por negociação coletiva, é possível. E aqui, inclusive, é possível, claro, nesse acordo coletivo ou na convenção coletiva, não se esqueçam que ele tem a duração máxima de vigência de 2 anos, e é proibida a outra atividade. Então, ela é proibida em todos os sentidos. Ela é proibida para dar direitos aos trabalhadores que se incorporem, que fiquem perdurando depois dos 2 anos, e ela é proibida para suprimir direitos. Então, se é também para reduzir salário, reduzir jornada, também vai ser proibida por mais de 2 anos. No mundo normal, a gente não faria isso por mais de 1 ano, porque diz respeito à parte econômica, né, de salários, mas existe a previsão de poder fazer por 2 anos. Acho totalmente temerário. Acho que, inclusive, nesse caso aqui, o mais interessante seria tentar fazer por 6 meses, porque pode depois renovar, se for o caso. Até porque a empresa tem que prestar atenção no que vem depois. Tem que ter uma previsão de proteção dos empregados contra a dispensa imotivada, aquela dispensa sem justa causa, durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Então, se ele vale por 1 ano, proteção por 1 ano. Se ele vale por 2, proteção por 2 anos. E aqui vem a diferença em relação à MP. A MP trazia uma previsão de indenização tarifada.
que embora a gente chame de estabilidade, porque até fica com um ar de mais coerção mesmo e de obrigatoriedade do cumprimento por parte dos empregadores, mas na prática não é exatamente uma garantia de emprego ou uma estabilidade. Por quê? Porque não há direito à reintegração. Há direito a uma indenização, que ainda assim ela não é exatamente de 100%. Como tinha na MP, não era de 100% do que faltava para a pessoa voltar para a sua atividade normal ou voltar da suspensão, ou para a jornada habitual dela anterior. Era uma indenização que era proporcional, que no caso de suspensão dava 100%, no caso de redução acima de 70% também dava 100% do valor dos salários do período que faltava. Mas o período subsequente correspondente. Então, a MP tinha uma vantagem em relação à previsão aqui da CLT e uma desvantagem. Qual era a vantagem da MP? A MP dizia o seguinte, que a estabilidade é pelo prazo da suspensão e pelo prazo equivalente a partir do retorno da suspensão, pelo prazo da redução, mais o período equivalente ao prazo da redução a partir do retorno à jornada normal. Então, se fizesse de 60 dias a redução da jornada de salário, por aqueles 60 dias e mais os 60 dias a partir do retorno, né, também tem discussão sobre isso lá no podcast, sobre se voltasse antes, o que acontece e tudo mais, isso eu já falei lá, mas a previsão era essa, o período e o período equivalente a partir do retorno. A previsão na CLT é só para o período de vigência do instrumento coletivo. Então, aqui, para ser também pelo período equivalente ao período posterior, né, no período posterior, ou seja, se tem vigência de 6 meses, por mais 6 meses, isso tem que estar previsto no acordo coletivo, na convenção coletiva. Também não tem proibição para que isso seja feito. A exigência mínima da CLT é que durante a vigência do instrumento coletivo exista uma proteção contra a despedida imotivada. E nesse caso, gente, como não tem nada diferente na previsão legal, não existe outra proteção que não seja estabilidade. Então, não pode trocar por uma indenização, a não ser que ela seja de 100%. Então, é de 6 meses a vigência, de um ano a vigência aqui da redução de jornada de salário, no acordo coletivo. 6 meses depois manda embora o trabalhador, tem que pagar os salários dos 6 meses que faltavam. Não há negociação sobre percentual sobre isso, porque senão não é uma proteção efetiva contra a despedida. Que o certo é reintegrar. Garantia de emprego, estabilidade, é direito à reintegração, é direito ao emprego. Você só converte numa indenização na impossibilidade de reintegração. Então, vamos supor que a empresa feche um turno, feche um setor. Então, é impossível a reintegração. Por isso, vão ser devidos os salários na forma indenizatória. Nossa, mas a empresa fechou. Pois é. O trabalhador não assume os riscos do empreendimento. Isso é o princípio da alteridade. Quem assume os riscos do empreendimento para o lucro, ou para o prejuízo, para o sucesso ou para o fracasso, é o empregador. Então, ele não pode compartilhar isso com o empregado. Então, se ele fez para um ano, se ele despedir antes, ele tem que pagar na forma indenizatória o que falta, se ele não puder reintegrar. E essa previsão, gente, que tem aqui, é para redução. Então, primeiro, negociação coletiva. Segundo, proteção efetiva, então não é só uma indenização que pode ser proporcional. Ah, falta só 2 meses para acabar, então faz como se fosse término de contrato de experiência antecipado, paga metade do que falta. Não tem isso. Tem que ser exatamente nesses termos, tem que ser para garantir o emprego. Se não é possível, tem que garantir o pagamento. E aí, temos essa previsão que eu acho que é o que me assusta aqui um pouquinho, mas eu não oculto informações de vocês. Se for pactuada a cláusula que reduza o salário ou a jornada. Então, na verdade, essa previsão aqui da CLT, gente, ela é mais ampla do que a previsão da MP. A MP trazia a opção de redução de jornada e salário. Então, reduzia a jornada em 50% e, consequentemente, o salário em 50%. Mas o que acontece? Por que a previsão na MP era, nesse sentido era melhor? Acontecia a redução de jornada e salário, mas tinha o pagamento do benefício emergencial por parte da União. Mesmo que ele não preenchesse os 50% do salário que faltava, porque ele tinha o teto. Essa previsão da CLT, gente, ela é muito severa com os trabalhadores, porque eles não têm nenhuma contraprestação. Por isso, eu acho, eles não têm nenhuma compensação, desculpa. Por isso, me parece que, além da negociação coletiva, deve haver uma explicação para justificar essa necessidade de redução de jornada ou salário. Não dá mais para presumir que a situação está ruim e, com isso, fazer uma negociação.
Porque enquanto o MP previa o benefício emergencial, aqui não tem previsão. A previsão é de redução, que nem precisa ser de jornada só, com a consequente de salário. Tem até previsão de redução de salário. Claro, existe o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o empregador não vai ficar pagando menos para o trabalhador trabalhar a mesma coisa. Isso não é razoável, isso se chama exploração. Chegando, se aproximando de condições análogas à escravidão, dependendo da redução do salário, mantendo a carga horária normal. O normal é fazer uma redução de carga horária e, com isso, reduzir proporcionalmente. Vai fazer isso por negociação coletiva por um prazo. Durante esse prazo, não pode despedir, é estabilidade no emprego autêntica. Se despedir, tem que pagar a indenização completa do período que faltava para terminar a vigência do instrumento coletivo. O que a gente pode sugerir para isso não trazer um prejuízo tão grande para o empregado, né? Existe alguma proibição da empresa pagar uma ajuda de custo na forma indenizatória, como tinha previsão na MP, no caso do faturamento superior àquela previsão? Não, proibição não tem. Então, se o empregador, por esse período, por negociação coletiva, quiser pagar essa ajuda de custo, como uma ajuda compensatória de natureza indenizatória, pessoalmente eu não vejo problema, juridicamente falando, porque não temos essa previsão, essa proibição, e a CLT agora encheu a possibilidade, encheu o trabalhador, o empregador de opções de pagamento de prêmios e bonificações que sejam desvinculados do salário. Então, se for para salvar a manutenção não só do emprego, mas também da renda do trabalhador, que ela não se reduza à metade, por exemplo, que ele vai trabalhar 4 horas, que eu acho engraçado porque tem gente que fala para mim, mas aí ele pode pegar as outras 4 horas e conseguir outro emprego de meio período. Não, gente, se ele já está perdendo desse, é porque também não tem outro para ele conseguir. Então, assim, a chance disso é pequena e isso não tem nada a ver com o empregador. O empregador não pode se beneficiar disso. Então, num mundo decente, até para o trabalhador não ficar procurando outro posto de trabalho enquanto isso está acontecendo, né? Não procurar bico, não procurar fazer outras coisas e querer voltar depois e a empresa voltar a se desenvolver de fato como a gente gosta que ela se desenvolva, a empresa pode fazer uma previsão nesse acordo, nessa convenção coletiva, não vejo problema, de um pagamento, de um subsídio, de alguma, aí vamos chamar, até pode chamar de prêmio, de consolação nessas alturas, mas enfim, uma ajuda compensatória semelhante. Por quê? Porque do governo não virá nada. Então, o grande prejuízo aqui é que naquelas empresas que não tinham que pagar ajuda compensatória, que toda a diferença vinha do benefício emergencial, então o trabalhador só tem prejuízo. Então, assim, até que ponto isso pode ser feito e em que limite? Então, 2 anos é inviável. Inviável. Né? Só reduzir o salário sem reduzir a jornada também vai acabar sendo considerado inviável. Então, vai ser uma redução de jornada com consequente redução de salário, mas, quem sabe, um pagamento de uma ajuda compensatória com caráter indenizatório também previsto na negociação coletiva, porque senão é salário, gente. Senão é salário. Porque a ideia aqui é reduzir não só o custo da empresa direto com o trabalhador, mas os encargos. Então, a ajuda compensatória pode ser interessante nesse sentido. Mas vai ter que ser uma criação coletiva. Não é uma imposição, não pode ser uma determinação, porque sim, vai ter, se for individual, gente, a empresa sempre corre o risco depois do trabalhador entrar uma ação pedindo a incorporação daquela ajuda compensatória como salário, porque isso não existe. De fato, não existe. Assim como prêmios são criados, bonificações são criadas, e se não forem muito bem discriminadas o seu fundamento, a sua origem, a sua função no contrato de trabalho, também vão ser considerados salários. Então, isso o empregador tem que ficar atento. Ou seja, então, o meu objetivo nesse primeiro vídeo, pelo menos, é que a gente visse essa opção de redução temporária também, por negociação coletiva, né? Já sabendo que não vai ter o benefício emergencial. Por outro lado, não se trata de uma estabilidade pro forma, com pagamentos médios, vai ser realmente um pagamento integral, no caso de despedida sem justa causa. Então, essa opção, ela existe, mas ela tem que ser vista com muita cautela. O Ministério Público do Trabalho pode atuar no sentido de verificar se não há muito prejuízo, se a empresa realmente tinha necessidade de fazer isso. Então, se pelo balanço contábil a empresa está com lucro, não faz nenhum sentido ela utilizar esse tipo de medida unicamente para reduzir custo, se ela tem receita para pagar esse custo dos trabalhadores e ela está tendo faturamento para isso. Então, se ela não prova que ela não tem ausência de pedidos, redução, questões relacionadas à Covid, não é na vida.
relacionada à situação de Covid, então não teria justificativa para fazer esse acordo coletivo. Então vai, é claro, haver uma certa fiscalização e as pessoas que devem fazer isso estarão de olho, e tem que estar mesmo, até para a gente ver qual é o objetivo. Como qualquer acordo, como qualquer contrato, né? Tanto o acordo coletivo quanto a convenção coletiva, eles são negócios jurídicos e a gente pode verificar se eles não sofreram, se as pessoas não sofreram coação, o próprio sindicato para assinar aquilo, sob ameaça de despedida em massa, todo mundo concordou com a redução de jornada e salário. E isso é suficiente para justificar? Não necessariamente. A gente pode ter outras situações para verificar, como, por exemplo, ele tinha uma dívida pessoal e ele desviou o dinheiro da empresa. Então, por isso, todo mundo vai pagar. Não faz nenhum sentido, né? Então, pode haver a invalidação do negócio jurídico, convenção coletiva ou acordo coletivo, se o objeto for ilícito, artigo 104 do Código Civil. Nem vou entrar na questão trabalhista de princípio da proteção, vou falar do que a CLT diz hoje. Para invalidar a convenção ou acordo coletivo, a violação do artigo 104 do Código Civil, agente capaz, objeto lícito possível, forma defesa ou não, forma prevista ou não defesa por lei. Além disso, os defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação, simulação, nesse caso não entraria quase a fraude contra credores, lesão e estado de perigo. Aqui a gente falaria mais de erro, dolo, lesão, acho que o estado de perigo não entra, tá? Erro, dolo, coação e lesão, mas poderia se enquadrar em uma dessas situações, que não é o caso da gente tratar aqui, porque a questão é breve, né? Mas é possível. E o objeto ilícito, então o objeto tem que ser lícito, então tem um limite da licitude dessa redução de jornada e salário. Por isso deve haver a justificativa, por isso deve haver a fundamentação. Mas existe essa possibilidade. Para a suspensão, a situação é diferente, pode usar o 476A, que é o que trata de layoff, mas eu acho que eu vou falar sobre isso numa outra oportunidade, tá? E aquelas medidas que são gerais, gente, tudo que diz respeito ao benefício emergencial, acabou. Tudo acabou. E coisas do tipo, podem optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. Assim, de comum acordo, podem. Tem previsão na MP, a MP não vale mais, mas se ambas as partes concordarem, o empregador mandou embora, o trabalhador ainda não arrumou emprego, querem voltar atrás, voltem atrás. Isso não me parece que isso vai haver um problema, né? Uma questão interessante aqui é que a Lei 14.020 já excluía a aplicação do 486, que é o que trata de factum príncipes, e a MP fala disso de novo. Me parece que como a Lei 14.020 não foi revogada, dispositivos que não impliquem pagamento de benefício emergencial, ou que não tenham prazo previsto, como redução de jornada e salário, então, porque redução inferior a 25% não tem pagamento de benefício emergencial, né? Pela MP também já não tinha. Então, assim, poderia usar a lei para fazer esse tipo de coisa. Não, não vai usar, porque tinha um prazo para que aquilo pudesse ser feito, ainda que sem o pagamento do benefício emergencial. Então, não dá para usar essas medidas da Lei 14.020, porque já que a MP 1045 não vale mais, eu volto para a Lei 14.020 e faço a redução por lá. Não dá, porque aqueles prazos também acabaram. O que temos lá para utilizar são dispositivos genéricos, então não se aplica o 486, ou seja, não se trata de factum príncipes, porque tem essa exclusão, temos questões relacionadas à FGTS, com suspensão de prazos, que durante aquele período produziram total eficácia, os acordos de suspensão de redução têm eficácia pelo período que foram celebrados, porque MP é assim, durante o período de sua vigência, as relações jurídicas se regem por ela. Se foi feito tudo corretamente, vai ser analisada a legalidade de acordo com a MP. Os prazos de suspensão para recolhimento de FGTS e tudo mais, já eram também em função do período de vigência da MP, já eram considerando esse período de vigência da MP de 60 mais 60, então também é possível se adaptar, tá? E aí nós vamos ver em relação a outros dispositivos, mas mais especificamente da suspensão, e aí eu vou falar também da MP 1046, para a gente ver algumas coisas diferentes, e o que me preocupa aqui, que eu acho que eu já falei sobre isso antes até, a MP a Lei 14.020 traz a impossibilidade de despedida sem justa causa das pessoas com deficiência no período de calamidade pública. O período de calamidade pública não está mais assim caracterizado, mas nós temos o estado de emergência ainda. Então, esse dispositivo não estava vinculado às MPs, inclusive foi trazido pela Lei 14.020, não tinha na MP 936. Então, me parece que esse dispositivo nós podemos continuar aplicando durante o período em que a Organização Mundial da Saúde considera como de emergência de saúde. Então, e aplicável, portanto, ao Brasil, que está longe de ter controlado absolutamente. Então, nesse período, não seria a cota.
de deficiente, seria uma previsão de garantia no emprego individual, aquele lá não pode ser despedido, ele não pode ser, que horrível essa expressão, né, substituído por outro, seria ele ser despedido e outra pessoa com deficiência ser contratada. Aquela pessoa tem direito a permanecer no seu posto de trabalho, não pode ser despedida imotivadamente. Então, que essa é uma medida que eu acho bastante importante, então é algo para quem é advogado conversar na empresa, para realmente verificar, porque tem gente que pensa, pode despedir agora. Eu sempre pergunto assim, mas precisa? Precisa mesmo? Qual é a questão? Não tem que ter, de qualquer forma, não está na cota, a pessoa é um problema de desempenho, é um problema de adequação, então vamos trabalhar isso em compliance, vamos trabalhar isso com o pessoal do jurídico, com o pessoal do serviço médico, né, para não ser essa a primeira opção, que despedir não seja a primeira opção para ninguém, né, que a gente possa ter essas outras opções. Então, hoje eu vou deixar vocês com essas informações, vou fazer outro depois, então, para a gente continuar em relação a isso, mas, enquanto isso, continuaremos falando dos nossos acórdãos, principalmente de TST. Muito obrigada por estarem aqui comigo, se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com quem pode aproveitar, e até a próxima.